Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sexta-feira, dia 15 de dezembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que nem come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, na sexta-feira da segunda semana do tempo do Advento, adentramos ao capítulo 48 do profeta Isaías, um capítulo repleto de promessas vindouras, onde o Senhor assegura libertação a todos os filhos que observarem os seus mandamentos. Este tema de liberdade e libertação é muito vislumbrado dentro da economia da salvação, principalmente porque aprendemos que o que nos aprisiona é a condição do pecado quando o assumimos deliberadamente. De fato, ao falar de libertação, é preciso entender qual o tipo de prisão que realmente nos aprisiona. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: por sua gloriosa cruz, Cristo obteve a salvação para todos os homens. Resgatou-nos do pecado que nos mantinha na escravidão. Na visão catequética do magistério da Igreja, somos aprisionados espiritualmente pelo pecado. E somente quando nos unimos à cruz de Cristo, obteremos a salvação em sua plenitude. São Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Veja que nesta ótica paulina, há um objetivo específico para a libertação que recebemos, conforme lemos na citação do Catecismo número 1741. Com certeza, Jesus nos liberta com o intuito de nos levar todos de volta para o paraíso. No entanto, a instrução doutrinária do Catecismo da Igreja Católica nos impele a pensar que não basta somente a ação libertadora de Cristo em nossa vida. Nos parece que, além do sacrifício cruento de Cristo, é preciso que o ser humano, por sua parte, contribua de modo efetivo para se manter livre da prisão espiritual que o pecado nos encarcera. Na citação anterior de São Paulo, há um indicativo interessante relativamente para que fomos libertos do pecado. Parece uma redundância quando escutamos: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Só aparenta redundância, mas não é nada disso, pois quando Cristo nos liberta, o seu desejo é que aprendamos a viver livres de quaisquer que sejam as prisões que nos são apresentadas dentro da visão do mundo secularizado. Obviamente que o secularismo tende a romper com a ideia do mundo transcendental que o Cristo nos devolveu. Ainda, o mundo secularizado tenta nos encarcerar nas antigas cadeias de atitudes imorais, injustas, ambiciosas, gananciosas, mesquinhas, enfim. Certamente que o plano elaborado por Deus contém em seu cerne a ação sacrificial de seu Filho unigênito. E por isso, só estaremos totalmente libertos à medida que nos unimos ao sacrifício de cruz do Filho de Deus. Veja que, após a sua conversão, São Paulo se uniu a tal ponto ao sacrifício de Cristo que ele dizia que já não era mais ele quem vivia nesta vida presente, mas era o próprio Cristo que vivia nele. Uma citação de Gálatas 2:20. Desta visão paulina, parece que brota em nosso íntimo aprender a decidir
qual tipo de vida queremos levar. Sermos pessoas libertas ou pessoas presas. Por vezes, temos que tomar ciência que nossas escolhas determinam o nosso futuro. Veja que o Evangelho de hoje nos coloca diante de um pequeno dilema, pois apresenta João Batista como pessoa mais austera e o Cristo como aquele que come e bebe. Na visão do Evangelho, é sugerido pensar que existem pessoas que não querem escolher nada. Falam mal de João Batista, que é austero, mas também falam mal do Messias, que come e bebe com as pessoas. Conforme citado anteriormente, São Paulo escolheu radicalmente o Cristo em sua vida. Bem sabemos que no Evangelho de hoje, se optarmos pelas características de João Batista ou do Cristo, tanto um como o outro são caminhos saudáveis para a nossa vida interior, espiritual, nossa vida piedosa, enfim. Contudo, a proposta do evangelista São Mateus nos provoca a refletir que boa parcela de pessoas não querem escolher nenhum e nem outro. São Jerônimo nos ajuda ao apontar um caminho. Se vos agrada o jejum, por que João vos desagradou? Se vos agrada a saciedade, por que vos desagradou o Filho de Deus? Ora, por que dizeis que um tem um demônio e o outro é um comilão e glutão? Com certeza, podemos dizer que existem pessoas que parecem não ficar contente com nada em sua vida. Por exemplo, se faz arroz com carne, está ruim. Se faz frango com polenta, está ruim. Se faz sopa, está ruim. Se faz massa, está ruim. Às vezes, é realmente como lemos no Evangelho de hoje. Existem pessoas que não querem nenhum e nem outro. Mas, se queremos ser libertos até mesmo de todas as nossas indecisões ou falta de atitudes, a liturgia de hoje nos mostra o caminho da libertação. É somente unindo-se e seguindo a Cristo que seremos totalmente libertos de todo e qualquer tipo de mal, espiritual ou físico, presente ou futuro, não importa qual seja. Unidos a Cristo, somos realmente, verdadeiramente libertos. Deus abençoe você e toda a sua família.